Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Mais uma vez aqui o colaborador Gilvan. Vou gravar esse vídeo aqui específico aí pro colega Silva, mas é feito para cada um de vocês aí que tiver aí no canal, que tiver dificuldade com fração. Muitas pessoas não entendem o que é de fato a fração, entendeu? E é simples, a fração é só algo que foi dividido em partes, beleza? Vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor. Diz assim, ó. O que é fração? É simplesmente algo que foi dividido em algumas partes. Por exemplo, uma melancia que foi repartida em 8 pedaços, 3 serão servidos no almoço e 5 pedaços serão servidos no jantar. O total de 8 pedaços. No almoço serão servidos 3 oitavos, ou seja, 3 partes de 8, e no jantar serão servidos 5 oitavos, ou seja, 5 partes de 8. Então a fração é simplesmente isso. É algo que foi dividido em partes, né? E quando você tem lá 5 oitavos, o que é 5 oitavos? 5 partes de 8 total. Sempre o de baixo é o total e o de cima é partes do total, entendeu? Aqui ó, 3 oitavos, o que é 3 oitavos? 3 partes de um total de 8, o que é 5 oitavos? 5 partes de um total de 8, entendeu? Então a fração é simples assim, beleza? Vamos ver aqui como que a banca costuma cobrar isso aqui nas provas, que os candidatos muitas vezes lêem o enunciado e não conseguem entender o que está pedindo, né? Diz assim, ó: na empresa de Carlos há 400 funcionários, sendo 2/5 na área administrativa, 2/4 na área operacional e o restante na área de tecnologia. Ou seja, qual o total de funcionários? 400. 2/5 na área administrativa. O que significa isso? Significa que é 400 dividido por 5 vezes 2. Então você vai achar aqui, ó, se você pegar 400 e dividir por 5, você vai ter um valor. Então você vai ter o mesmo 400, só que picadinho, né? Dividido em 5 partes. Aí você vai pegar 2/5 é o que? 2 partes desse inteiro. 2 partes desses 5 pedaços que foram divididos. Beleza? E aqui 2/4. O que é 2/4 de 400? 400 não é o total, não é o inteiro. Você vai pegar 400 e dividir em 4 pedaços e vai pegar 2 partes desses 4 pedaços. Isso é 2/4. Beleza? Não tem segredo. Então vamos ver aqui as perguntas aqui, ó. Podemos afirmar que a quantidade de funcionários da área de tecnologia é igual a... Vamos fazer a resolução aqui, ó. Ele quer saber aqui na primeira pergunta, ele quer saber a quantidade dos funcionários da área de tecnologia. Então tecnologia é o que? É o restante, ó. O restante é tecnologia. Então eu vou pegar os 400, eu vou tirar 2/5 para o administrativo e 2/4 para o operacional. O que sobrar, o restante vai ser a quantidade de funcionários da área de tecnologia. Beleza? Então vamos lá. 2/5, ó, 2/5 de 400. De 400. O D na matemática significa multiplicação. O D na matemática significa multiplicação. Então 2/5 de 400. Ou seja, eu vou pegar 400, vou dividir por 5. 400 vou dividir por 5 e vou multiplicar por 2. Entendeu? Aí eu vou achar a quantidade de funcionário da área administrativa. 400 dividido por 5 vai dar 80. Vai dar 80. 80 vezes 2 dá 160. Então eu sei que na área administrativa eu tenho 160 funcionários. Administrativa eu tenho 160. Beleza? 160, que é 2/5 dos 400, que é o total. Agora eu vou descobrir quanto eu tenho na área operacional. Operacional são 2/4, tá vendo? 2/4. De quê? 2/4 do total. 2/4 dos funcionários. Então 400. Quanto que é? 2/4, ó, 2/4 de 400. 2/4 de 400 é 400 dividido por 4. Peguei o inteiro, 400, dividi em 4 partes e peguei 2 partes dos 400. Então 400 dividido por 4 dá 100, 100 vezes 2, 200. Então aqui eu tenho 200 funcionários
na área operacional. Ó, 200 operacional. Então agora eu já sei que eu tenho 160 na área administrativa e 200 na área operacional. Se o total de funcionários era 400, quanto que sobraram? Quanto que é o restante para a área de tecnologia? Só pode ser 40. Porque 200 mais 160, 360. Falta 40 para fechar os 400. Então os 40 aqui são os funcionários da área de tecnologia. Então a primeira pergunta aqui, você já tem aqui, ó. Primeira pergunta, você já tem a resposta. 40 funcionários. Então nós sabemos que administrativo aqui é 160, né? Operacional nós temos 200 e na área de tecnologia nós temos 40 funcionários. Beleza? Essa é a primeira resposta. Vamos aqui agora para a segunda resposta. Vamos ver aqui a segunda pergunta que eles fazem aqui, ó. A segunda pergunta é a seguinte: a quantidade de funcionários da área operacional supera a da área tecnologia em, ou seja, supera significa tenha mais. Então a área operacional tem quantos funcionários a mais do que a área de tecnologia? Então nós já vimos aqui, ó, que o operacional temos quanto? 200 e tecnologia tem 40. Então quanto que tem a mais? Quantos tem a mais aqui na área de operacional? Supera quanto a tecnologia? Supera em 160. 160, beleza? 160. Então a área operacional tem 160 funcionários a mais do que a área de tecnologia, beleza? Agora a terceira pergunta. É assim que a banca costuma cobrar em prova fração, beleza? Aí tem outra aqui, ó. O terceiro, a quantidade de funcionários da área de tecnologia representa em relação ao total um percentual de. Aqui agora já tem fração e porcentagem. Então, e tem uma expressão aqui, ó, em relação ao total. Então é muito importante, isso aqui cai muito em prova. Então ele quer saber a quantidade de funcionários da área de tecnologia, ou seja, a quantidade é qual é? 40, né? Esses 40 da área de tecnologia, esses 40 de tecnologia, representa em relação ao total. Toda vez que a banca falar em relação a alguma coisa, você vai fazer uma fração. Toda vez que ela falar em relação, ela está se tratando de uma fração. Então, em relação ao total, então o total vai ficar embaixo. Qual é o total de funcionários? Os 400. Então você vai fazer isso aqui, ó. Ela quer saber a quantidade de funcionários da área de tecnologia, ou seja, os 40 funcionários, em relação ao total, que é 400. Em relação ao total. Sempre que falar em relação, você faz uma fração e põe o que ele está falando embaixo. Então, representa quanto? Representa isso aqui, ó. Ficou em forma de fração. Tá aqui a resposta, representa isso aqui. Aí você vai simplificar essa fração. Você vai simplificar a fração. Você vai cortar um zero aqui, corta um zero aqui. Ficou 4 sobre 40. Você pode simplificar ainda mais, dividir aqui o 4 aqui. O 4 por 4 vai dar 1. E o 40 por 4 vai dar 10. Então, representa isso aqui, ó. 1/10. Tá vendo? Representa 1/10. Essa é a resposta, porque você ficou aqui 40 e 400, você simplifica até onde der, até onde for possível simplificar, você simplifica. Então, a quantidade de funcionários da área de tecnologia representa 1/10 em relação ao total. Só que aqui ele pediu em percentual. Então você tem aqui a fração, você tem a fração aqui de 1/10, né? Você tem uma fração de 1/10, mas ele pediu em percentual. Ó, pediu percentual, tá vendo? Então você vai transformar aqui agora a fração em porcentagem. Como é que você vai transformar a fração em porcentagem? Você vai dividir 1 por 10. Como é que divide 1 por 10? 1 por 10, você vai pegar aqui 1, dividir por 10. Aqui não dá, você põe um 0 aqui e 0, aqui. 10 dividido por 10 dá 1. Então aqui agora ficou em um decimal, 0,1. Ou seja, 1/10 é o mesmo que 0,1. Está em número decimal, mas ele pediu em percentual. Quanto é percentual? 0,1 em percentual é igual a 10%. Ou seja,
1 décimo, 0,1 ou 10% é a mesma coisa. Então, como ele pediu aqui em percentual, a resposta é aqui, ó, 10%. A quantidade de funcionário da área de tecnologia representa, em relação ao total, um percentual de 10%. Beleza? Essa aqui é a questão número 3. Agora, número 4. Ele fala assim, ó, a diferença entre a quantidade de funcionário operacional para a área administrativa representa em relação ao total. Então, falou em relação ao total, você já faz um traço e já põe o total embaixo. Total não é 400. Ó, falou representa em relação ao total, já faz um traço com o total embaixo. Aí ele quer a diferença entre operacional e administrativo. Representa quanto em relação ao total? Aí você vai lá, ó, quanto que é operacional? 200. E administrativo? 160. A diferença é o que? A diferença não é 40? A diferença é 40. Então a diferença do operacional para o administrativo representa em relação ao total isso aqui, ó, já está resolvido. 40 é o 40 em cima e o 400 embaixo. 40 e o 400 embaixo. Beleza? Isso aqui, representa isso aqui, ó. Aí você vai simplificar até onde der, a mesma coisa, ó. Vai cortar aqui, ficou 4 e 40, você divide por 4 em cima e por 4 embaixo, vai dar 1 décimo. 1 décimo. 1 décimo. Então, isso aqui, ó, é o que representa. Então a diferença entre a área administrativa e a área pré-operacional representa em relação ao total 1 décimo. Aqui no caso não vai ter porcentagem, porque ele perguntou representa, mas não falou em percentual, entendeu? Só representa em relação à área administrativa, representa. Não falou em porcentagem. Então, assim, a diferença entre a quantidade de funcionários da área operacional e a área administrativa, essa diferença é o que? 40. Representa em relação ao total, ou seja, você põe a fração e põe embaixo o total, entendeu? Então, sempre que falar representa em relação ao total, você já faz a fração e põe o total embaixo. Aí você põe a diferença em cima, que deu 40, e embaixo o total é 400, vai simplificando até onde der, deu 1 décimo. Então, essa diferença representa 1 décimo em relação ao total, beleza? Aqui é a número 4. Vamos agora para a número 5. A número 5 diz assim, ó, a quantidade de funcionários da área de tecnologia representa em relação administrativa a mesma coisa. Aqui agora ela não falou representa em relação ao total, falou representa em relação à área administrativa. Você vai fazer a fração e vai pôr a área administrativa embaixo. A administrativa é 160, né? 160 para a administrativa, entendeu? E a área tecnologia foi 40. Aqui, ó. Então a área de tecnologia representa em relação à área administrativa 40 sobre 160. Você vai simplificar até onde der. Representa 4/16. Aí você vai simplificar mais uma vez até onde der, você simplifica. Aqui por 4 vai dar 1. E aqui por 4 vai dar 3. Vai dar 4. Vai dar 4. Então representa 1/4. Então a quantidade de funcionários da área de tecnologia representa em relação à área administrativa 1/4. Ou seja, o tanto de funcionários da área de tecnologia representa 1/4 da área de administrativa. Entendeu? Ah, como eu estou de certeza que é isso mesmo? A área administrativa não foi 160? Se você pegar 160, dividir por 4 e multiplicar por 1, você vai achar os 40, que é a quantidade de funcionários da tecnologia. Então, de fato, representa 1/4, porque 40 é igual a 1/4 de 160. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É um vídeo bem simples para quem tem muita dificuldade com fração, entendeu? Fiz exclusivo aqui para o nosso amigo aqui, Silva, né, que está tendo dificuldade de entender a fração. Mas se você também tem esse mesmo problema, então fica aí, tá bom? Forte abraço, tamo junto.